Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Então, antes de nós passar para essa segunda fase da sociologia, que é no Brasil, a gente vai ver algumas considerações que é importante, como essa sociologia surgiu no Brasil. E a partir daí, dessas considerações que a gente vai entender, que a gente vai partir, né, para algumas etapas que é importante a gente entender, que são os primórdios da sociologia, a interpretação nela, crítica pelo Brasil, a sociologia contemporânea e a formação dessa contemporaneidade no próprio país, seja no Brasil. O surgimento da sociologia no Brasil. Ela surgiu em 1920 a 1930, visando o quê? Construir um entendimento acerca da formação da sociedade brasileira, analisando assim a temática crucial para essa compreensão. Você sabia que a nossa sociedade brasileira foi formada de várias outras, né, etnias, ou seja, raça, né? E com isso, aumentando cada vez mais a preocupação como esses indivíduos, né, poderia ser tratado nessa nossa sociedade brasileira, já que o país estava em subdesenvolvimento. Esse embate das classes sociais teve realmente princípios e objetivos, né, para que a sociologia pudesse estudar. Por exemplo, reforçar a tese de que, no começo, a sociologia surgiu no século XX, que é primordial, que vimos em aulas anteriores, certo? E há outro aspecto importante, que a sociologia na América Latina teve bastante influência pelas teorias marxistas, ou seja, teve influência das ideias de Karl Marx, em razão que o foco passou a ter, na época, por conta que os países da América Latina estavam em subdesenvolvimento. E aí aumentando a preocupação, né, dessas temáticas sociais no país. Com isso, no início da sociologia no Brasil, em terras tupiniquins, né? Por que não? Você sabe que os primeiros povos que se encontravam nessa terra, né, desconhecida, eram os índios. A partir dos anos 1920 até 1930, que iniciou, né, a sociologia no país, começou as pesquisas e análise por parte de alguns estudiosos buscando compreender esse sistema da sociedade brasileira, que era definido em primeiro momento nos aspectos da abolição da escravatura e os índios e os negros, e além do êxodo que passou a ser um foco dos estudos. O êxodo aí que falado é a formação brasileira, ou seja, a formação da sociedade brasileira, que foi o maior foco de preocupação dos estudiosos naquele momento. Com essa preocupação também, eles direcionaram em outras questões que foi também fundamental, que é a questão trabalhista e econômica do país. Passar a fase inicial, a sociologia no Brasil se direcionou a sua atuação a aprofundar suas temáticas voltado, né, aos trabalhadores, por exemplo, por conta da jornada de trabalho, a questão dos salários e também por comunidades do setor rural. Não sei que você se lembra lá no início que eu falei que a sociologia no Brasil teve forte influência, né, com as ideias de Karl Marx, e Karl Marx defendia, né, a questão dessas classes trabalhadoras. E a partir daí foi na década de 60 que a sociologia começou a se dedicar. A prioridade dela no processo da industrialização do Brasil. Foi realmente no tocante os aspectos relacionados à reforma agrária. Nós sabemos que até hoje não teve realmente um presidente que conseguiu colocar realmente em prática essa reforma agrária. Com isso surgiu na época, e até hoje temos ainda movimentos sociais, tanto o urbano e o rural, sobre realmente esse aspecto das reformas agrárias. De antemão, né, nos meados de 1964, quando o Brasil, se calou por conta da ditadura militar, quem tinha pensamento fechou, esqueceu, por conta que não era atitude realmente naquele momento. A pessoa não podia criticar o governo, que era perseguida ou presa ou até morta. A partir daí, os sociólogos que estudavam a sociedade brasileira passaram a se dedicar às dificuldades econômicas e à ordem política no país por conta devido desse temor da convivência do regime militar, que se pendurou ou se estendeu de 1964 até 1985 no Brasil. Período em que o ensino secundarista, né, a sociologia foi o quê? Simplesmente impedida. Por conta, era uma disciplina que formava, né, cidadãos críticos, né, na sociedade. E aí, esses cidadãos críticos podiam levar à queda, né,
politicamente do governo. Então, o governo simplesmente tirou, né, a sociologia do ensino, e o ensino secundarista, para quem não sabe, foi um movimento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Né, foi essa entidade, começou em 25 de julho de 1948. Ela tinha objetivos de defender a educação pública gratuita e a qualidade, e a educação laica. Para quem não sabe, a educação laica é direitos de qualquer pessoa ir e vir, ou seja, de ter realmente a sua formação religiosa, opinar realmente para essa formação, e a partir daí ela para ser respeitada, por isso que é o ensino laico. Então é uma questão democrática no país. E esse ensino secundarista envolvia tanto o ensino fundamental, médio, pré-vestibular e os ensinos técnicos naquele momento. Na sociologia da educação brasileira, somente a partir da década de 80 que a sociologia conseguiu se retomar na sala de aula, como disciplina de ensino médio. Porém, ela foi facultativa. Para quem não sabe, facultativa não é obrigatória. É igualzinho ensino religioso. A escola adota, mas ela não é obrigatória ser realmente adotada, mas está na grade curricular. Porém, que também nessa mesma época, ela foi aceita no país, né? A sociologia. Porém, que ela foi aceita, mas como regime, né, facultativo. Nesse período, essas temáticas referentes à política econômica e à alteração da nossa questão social, né, a nova República de 1985, sociólogos começaram a estender suas pesquisas e análises em outras temáticas que também estavam realmente pendurada na sociedade, que seria o papel feminino na sociedade, né, e o trabalhador do campo e em outros aspectos. Só em 2009 a sociologia foi definida como uma disciplina obrigatória no ensino médio brasileiro. Essa relação, né, aproximadamente o estudante com essa disciplina com a meta da desnaturalização das teses ou explicação desses fenômenos sociais existentes, ou seja, sem desprezar o valor da história, trata-se de validar tudo, nem sempre como hoje, observando que, ao decorrer da história, ocorre consideradamente alterações desses resultados da decisão do homem, porque o próprio homem que realmente faz, né, formar o efeito, né, e essa formação de efeito ele vai direcionar o seu perfil, ou seja, a sua própria crítica pessoal. Assim, com essa sua própria crítica pessoal, ele poderia assim alterar os fatos relacionados, né, à própria história, e principalmente a história do Brasil. Com essa importância, né, dessa aceitação, né, da sociologia no Brasil, começou a surgir os sociólogos, que é uma profissão, né, que atribui, permitindo exercer funções em setores de ensino, planejamento e pesquisa, que presta serviço de consultoria e assessoria de empresas privadas e públicas, como ONG também, né, associações profissionais, partidos políticos e também de outras instituições. E os primórdios nossos, os principais primórdios, estamos vendo aí, que faz até hoje as suas teses, faz vivenciar a nossa história, porque mais que eles são sociólogos, e a sociologia ela veio, né, definida da própria história, então ela foi desmembrada, né, de alguns filósofos, que a gente viu lá no início, filósofos, né, que a história realmente total, e depois ela veio desmembrada da própria história no Brasil, e esses sociólogos se preocupando, né, com esse desvio da nossa sociedade, na formação da sociedade brasileira, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior, e por que não citar ele, né, o Berto de Souza, conhecido como Betinho. Então, esses contribuíram, e alguns que contribuíram em massa, né, para que essa nossa tendências sociais possa realmente diminuir ou até desaparecer do país, que é o importante. Sabemos que está longe na nossa sociedade brasileira, né, conseguir diminuir esse tipo de relações e distanciamento, né, entre as classes sociais no Brasil. Mas não só no Brasil, existe em outros países, mas no Brasil é tão forte porque nós vivemos aqui, nós sentimos, né, essa diferença, né, social, infelizmente. E a partir daí a sociologia ela é uma ponte para dar solução, né, desses fenômenos sociais que já existem muito tempo na nossa história, porém estão realmente passando, né, tempo, geração a geração, e vai formando outros tipos de aspectos que estão relacionados a essas temáticas já existentes, né? Não só no país, mas também no mundo. Então,
Isso foi só uma parcela sobre o surgimento da sociologia, que é importante em saber, né, que ela surgiu entre 1920 até 1930. Com o início dela no país, tivemos direcionamentos, personagens importantes que começou a lutar pela questão social desse país, e com isso, até hoje, a sociologia ela presta esse serviço, né, desses serviço para a nossa sociedade brasileira, que leva o indivíduo a perceber que ele que é o fator maior na nossa convivência social, ele que está realmente direcionado a conseguir acabar com essa desigualdade social nesse país. Não só nesse país, mas em qualquer outro que ele estiver inserido. Então, valeu, fique em paz, até a próxima.